Bom, estou aqui perdendo a vergonha de gravar em público e por causa disso eu acho que você podia me ajudar dando um joinha nesse vídeo. Mas assim, hoje eu quero muito falar sobre o que fazemos escondidos ou sobre os segredos que guardamos. Roda a vinheta. Mas no sol também não estava conseguindo gravar, né? Mas então por que eu decidi gravar esse vídeo? Não é raro eu encontrar pessoas que estão em absoluto sofrimento por não conseguirem lidar com as informações e principalmente por não conseguir expor aquilo que estão sentindo para as pessoas que amam. E geralmente isso tem a ver com coisas, ou fatos, ou opiniões, ou desejos que são guardados. Esses desejos guardados geram um fenômeno chamado pensamento ruminativo. Eu adoro esse termo porque é como os bovinos fazem, né? Esses pensamentos ruminativos são extremamente desgastantes e podem, assim, comprometer a saúde mental de uma pessoa. Às vezes um segredo, às vezes um desejo oculto, às vezes algo que gostaria de fazer, ou às vezes até uma opinião política, uma mudança. Às vezes nós estamos falando sobre desejos que alguém gostaria de realizar, um marido que não consegue expor a real situação financeira de uma família, ou uma esposa que de repente se apaixonou por uma outra pessoa e não consegue comunicar isso com o marido, vontades, mudanças, e que os anos vão se passando, esses pensamentos ruminativos vão causando uma tristeza cada vez mais recorrente. E não muito longe disso, nós também estamos falando sobre mentira. Não é raro que essas coisas encobertas comecem rapidamente a se tornar coisas escondidas e logo mentiras. E qual é o problema da mentira, para além da questão moral, que ninguém está aqui para julgar? A questão da mentira é que ela vai, junto com os pensamentos ruminativos, gerando um desgaste mental na pessoa. Então eu falo alguma coisa e aí tudo que eu começo a falar ou fazer, eu preciso fazer com que combine com a narrativa que eu criei. Então tudo que eu vou dizer ou fazer, eu começo a pensar, será que vai condizer com aquela história? E aí de repente uma mentira começa a se atrelar a outra e eu preciso criar e daqui a pouco existe uma casca em volta da verdade que você já não sabe mais o que é o que. Isso é extremamente desgastante mentalmente e posteriormente emocionalmente. Então as coisas escondidas logo viram mentiras e frequentemente essas mentiras e as coisas escondidas começam a comprometer a saúde mental da pessoa e você já viu, né? A pessoa começa então a ter a sua qualidade de vida em geral, né, comprometida. Às vezes esse comportamento de mentir ele também se transpassa para a psicoterapia. Quando a pessoa está em psicoterapia, né? É bem comum a pessoa se esquivar. O que acontece, na verdade, é que esse comportamento de esquiva que se manifesta tanto na fuga de uma possível psicoterapia, quanto na fuga de falar com alguém sobre isso, ou quanto na fuga da própria verdade, essa postergação, digamos que uma procrastinação de emoção, você sabe que vai ter que lidar com aquela questão, e você prefere não fazer isso naquele momento. Isso tem o seu preço e às vezes isso se multiplica com o tempo. E aí, quando ela vai para a psicoterapia, existe uma ideia, muitas vezes, de que o psicólogo ele vai adivinhar aquilo que você está pensando e tudo mais. E note, é muito mais importante aquilo que você diz do que aquilo que você não diz. Agora, esses pensamentos ruminativos, eles vão cobrando seu tempo com o tempo. É como se aumentassem com o tempo. Isso vai gerando sofrimento, isso vai gerando um desgaste emocional, um desgaste mental, de como criar uma narrativa. E daqui a pouco, o relato que às vezes a gente ouve é: eu já não sei exatamente quem que eu sou. As pessoas que estão com um relacionamento extraconjugal, ou pessoas que já decidiram pelo divórcio e gastam anos, né, para comunicar o seu parceiro, e aí você já está
fora da relação, mas morando dentro da casa, convivendo com a pessoa, né, tendo até relações e mentalmente você já se divorciou. Existem inúmeros possíveis cenários para isso. Quando essa pessoa encontra a psicoterapia, nós começamos a perceber que existem certas personas. Nós chamamos de persona, mas entenda como algumas máscaras sociais. Você não fala com a sua mãe do mesmo jeito que você fala com a sua irmã, do mesmo jeito que você fala com o seu patrão, ou com a sua esposa, ou com o seu marido. Essas máscaras sociais, elas são uma forma de mostrar uma das facetas, uma das possíveis aplicabilidades da sua personalidade. Quando existe algum segredo, alguma coisa muito difícil de lidar com isso, é bem comum que todas essas pessoas começam a se colidir. Então, de repente, você começa a não se dar tão bem com a sua mãe, com o seu patrão, e as suas relações sociais começam a ficar comprometidas, logo o seu rendimento, a sua produtividade também vai ser comprometida, e toda a sua vivência começa a ser muito comprometida. Agora, dizendo enquanto Sérgio, eu percebo que existe um medo excessivo, até mesmo por histórico, né? Muitas vezes por histórico de criação mais repressiva, um medo de ser julgado, de não ser acolhido, e na psicoterapia, teoricamente, esse é o lugar onde você vai receber esse acolhimento. Ah, mas é uma coisa besta. Não, e aquilo mexe com ela há décadas. E aquilo, mas isso é uma coisa boba. Parece até besteira, mas olha, não é besteira. Talvez exista outros lugares, eu não conheço. Mas talvez exista outros lugares onde você pode ser literalmente você. Às vezes eu brinco até, você não precisa nem ser educado no processo psicoterapêutico. Porque é ali onde você pode colocar todas as suas decisões, os seus medos, os seus segredos. E são raríssimas as hipóteses, né? São raríssimos os momentos onde o terapeuta terá que quebrar o sigilo. Geralmente quando a sua vida está em risco, ou a vida de alguma pessoa, são casos assim raríssimos. Eu, por exemplo, nunca presenciei isso e trabalho há mais de 10 anos com psicoterapia. Agora, é extremamente importante que falemos sobre isso. Ah, Sérgio, mas todo mundo tem segredo? Sim, existem segredos, mas é muito importante que nós gerenciamos essas informações e saibamos aonde nós vamos depositar esses segredos e como nós vamos lidar de acordo com o nível de ansiedade ou sofrimento que essas coisas ou pensamentos ou situações estão ocorrendo, internamente ou externamente. Se aquilo te gera sofrimento, é alvo sim de alguma intervenção. E é muito importante que essa intervenção seja funcional. Muitas vezes, então, a pessoa toma algumas intervenções. Então eu vou começar a usar álcool, porque daí eu não penso nisso, eu penso em outras coisas, ou até outras drogas, vou tomar remédio para dormir, porque eu fico pensando nisso e aí eu não consigo dormir. E tudo isso, na verdade, é mais uma maneira de se esquivar, de lidar com essas questões. Aí, ó, eu mesmo já saí do segredo e já consegui gravar no meio de tanta gente passando, as pessoas olhando. Cada vez mais que você enfrenta em segredo, medo, você vai se tornando mais livre para lidar com isso. E por que eu escolhi esse lugar para falar sobre isso? Você está vendo aqui atrás de mim, existem duas igrejas, a das Carmelitas e a Igreja do Carmo. As igrejas foram construídas em épocas semelhantes, mas existe ali no meio uma coisa que você não deve ter reparado, mas é a casa mais estreita do Porto. Alguns dizem que é a casa mais estreita do mundo. Essa casa foi construída em segredo, porque as igrejas não poderiam ser construídas juntas, existe alguma coisa ali. E nessa casa foi feito várias vezes reuniões secretas diante da invasão dos franceses em 1800 e pouco. Várias vezes essa casa foi palco de reuniões escondidas. E é uma casa de 3 andares e menos de 1 metro, que fica menos de 1 metro, né, menos de 1 metro de estreitice, 1 metro de extensão, e ela tem 3 andares porque ela é construída no meio das 2 igrejas, e ela foi construída em secreto. Hoje, séculos depois, essa casa é pública. E o que eu quero dizer com isso? Mais dia, menos dia, talvez você leve isso, né? Sempre haverá um tempo onde aquilo que é secreto vai ser aberto. E muitas vezes essa abertura, ela é muito mais
banal, talvez, do que daquela importância que nós demos a ela. E é sempre interessante quando a verdade vem à tona, e aí nós podemos viver mais livremente. Hoje, por exemplo, essa casa que era extremamente secreta, ela é aberta para visitação. Fica aí um grande exemplo. E a minha intenção com esse vídeo é te incentivar a lidar melhor com as coisas que mexem com você, mas em que de repente tem segredo que você não consegue dizer para ninguém. Procure um profissional especializado nisso. Não viva com esse rancor, ou com esse peso, ou com esses pensamentos. Principalmente quando esses pensamentos ou esses segredos, eles começam a mexer com o seu formato de ser. Fica aqui o meu incentivo para você lidar melhor com aquilo que é mais importante, que é você mesmo. A sua forma de pensar, de agir, de sentir e de experienciar as coisas. Um grande abraço e até já!